Quem não votou no primeiro turno precisa justificar o voto. Se não pôde fazer a justificativa ontem, pode fazer nos próximos dias. E se não votou no primeiro turno, tem o direito de votar no segundo ou perde esse direito? Vamos tirar essas dúvidas a partir de agora para você que acompanha o nosso Tá No Ar Campinas. A Juliana Giacchini e o nosso cinegrafista Wesley Gratiliano estão ao vivo. Parece até uma cortina, mas são os boletins das urnas de Campinas das eleições de ontem, Juliana. Boa tarde para você. É isso mesmo, Heitor. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Esse aqui é o trabalho da Junta Eleitoral que a gente acompanhou de perto ontem, né? O pessoal recebe esses relatórios, que são os boletins das urnas, e o pessoal tem esse trabalho de colocar todos esses relatórios aqui. Então, a gente está agora aqui nesse local para tirar essas dúvidas, porque agora, para o segundo turno, os eleitores têm várias dúvidas e uma delas é a respeito da justificativa do voto. Esse procedimento não é nada complexo, basta que o eleitor esteja com a situação regularizada perante a Justiça Eleitoral. Então, por exemplo, né, a gente vai ilustrar algumas situações. Por exemplo, o eleitor pode votar no dia 30 de outubro, sendo que ele ainda não justificou o voto dele, porque ontem ele não pôde comparecer no domicílio eleitoral dele, e outras situações. Mas, claro, para esclarecer tudo isso, nada melhor do que a Egli Prado Vilhena, que é chefe de cartório aqui em Campinas. Ela vai, então, tirar essas dúvidas agora para quem acompanha o Tá No Ar Campinas. Egli, muito boa tarde. Então, por exemplo, esse exemplo que nós utilizamos agora, o eleitor ele pode, dia 30 de outubro, votar? Os pleitos são independentes? As etapas são independentes? Oi, boa tarde. Sim, os pleitos eles são independentes. O eleitor que não pôde comparecer às urnas nesse dia 2 de outubro, ele vai poder participar da votação no dia 30. Isso porque existem os prazos. Então, assim, quem não pôde comparecer ontem, estava fora do domicílio eleitoral, ele tem até que prazo para fazer essa justificativa? O eleitor que não compareceu para votar no dia 2 de outubro, ele tem até 60 dias para justificar sua ausência. Então, ele tem até o dia 1º de dezembro, ele vai tranquilamente no segundo turno, comparece na urna. E se for a situação contrária? Ontem ele pôde, mas nesse segundo turno, por alguma eventualidade, ele não pôde comparecer. Ele tem um prazo também? Sim, se ele não puder comparecer no dia 30 de outubro, a partir do dia 30 vai contar o prazo de 60 dias também para ele justificar. Os prazos são independentes em cada um dos turnos. A partir do domingo, começa a fluir o prazo de 60 dias para que as pessoas justifiquem caso elas não possam comparecer. Então, a gente tem dados importantes aí, datas importantes, aliás, 1º de dezembro, para quem não pôde no primeiro turno, cerca de 9 de janeiro no segundo turno. Agora, quais são os meios que as pessoas podem utilizar para justificativa? Por exemplo, os meios digitais. No dia da eleição, quem estiver fora do seu domicílio eleitoral pode utilizar o e-título, que ele funciona como georreferenciador, e basta a pessoa clicar no aplicativo e clicar em justificar, que ela vai conseguir fazer a justificativa dela. Quem, apesar de estar no domicílio, mas se encontra acamado, teve algum outro contratempo, que o impediu de comparecer às eleições, para poder justificar, vai ter que apresentar a documentação. A forma correta de justificar é pelo sistema Justifica, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Quais são os tipos de documentos para comprovar, por exemplo, essa ausência? Pode ser uma passagem aérea? Quais são os tipos de documentos que são utilizados? Sim, pode ser uma passagem aérea, um atestado médico. Muitas vezes o eleitor acaba perdendo um ente querido, uma certidão de óbito, com a comprovação do grau de parentesco. Todos esses documentos são válidos para que o eleitor justifique. Caso ele não tenha nenhum desses documentos, ele também pode pagar a multa eleitoral pela ausência às urnas, que custa R$ 3,51 por turno. É importante enfatizar que ele pode cumprir esses prazos, né, de justificativa, mas essa justificativa pode ser aceita ou indeferida. Exatamente. Se a documentação for considerada incompleta, insuficiente, a justificativa dele pode ser indeferida. Aí só resta o pagamento da multa para a regularização. Tá, ok. Egli, qual que é o balanço que você faz, né, desse nosso primeiro turno? Ontem nós tivemos muitas filas, né? Não podemos negar, foi um pouco difícil para o eleitor, para todo mundo, né? Enfrentar esse dia de filas caóticas, eu diria, mas no final do dia o resultado foi extremamente positivo, que a gente conseguiu finalizar a apuração no mesmo período que a gente costuma fazer em eleições municipais, em que não tinha tantas filas.
Então, apesar dos contratempos durante o dia, o saldo foi muito positivo para Campinas. Daqui para frente, bastante trabalho aí para vocês. Exatamente, agora é rumo ao segundo turno para entregar um segundo turno de excelência para a população. Tá certo, então muito obrigada pela sua participação aqui no Tá No Ar Campinas. É isso, né, eleitor? Agora, né, Heitor, se preparar aí os eleitores para esse segundo turno, aí a gente escolhe o candidato à presidência e também aqui para governador do estado de São Paulo. Exatamente, Juliana Giachini, eleições que acontecem no dia 30 e, claro, você vai ter a cobertura completa da Rede Família ao longo deste mês, acompanhando também o dia a dia dos candidatos, acompanhando as propostas e falando diretamente com você. E, claro, no dia 30 você vai ter a cobertura especial como aconteceu ontem. Obrigado a Juliana Giachini, obrigado ao Wesley Gratiliano.